Sérgio Moro vai cometer mais um grave erro. É outro equívoco do senador que o coloca mais perto da prisão. Ele quer criar dificuldades e constrangimentos para o Cristiano Zanin, o indicado do Lula ao STF que vai passar por sabatina no Senado. O Moro, na verdade, ele tá morrendo de medo das decisões e posições do Zanin quando ele for ministro do STF contra o Sérgio Moro nos inúmeros processos que ele vai ter e acabam ficando piores a cada dia, porque nós temos mais agora relatos sobre práticas criminosas cometidas pela Lava Jato com o uso de escutas ilegais. A estratégia do Moro ela é completamente equivocada. Ao invés dele reduzir as arestas que ele tem, e são várias, no STF ele só as aumenta. Na minha opinião, o melhor apelido pro Moro não é mais Marreco de Maringá, mas sim o burro do Paraná. Qual é a melhor definição pro Moro? Marreco ou burro? Essa estratégia dele é errada? Ele vai acabar se prejudicando ainda mais? Deixa o seu like se você quer que o Moro seja punido e se inscreva no canal. Para vocês terem uma ideia, o Sérgio Moro ele tem problemas pesados na justiça. Problemas que podem levá-lo à prisão. O primeiro é o clássico do Rodrigo Tacla Duran, venda de sentença. Isso é muito sério, pessoal, não é brincadeira. E o outro problema dele é a utilização de escutas ilegais. Todas essas denúncias, elas já percorrem ao longo do tempo, só que elas foram arquivadas. E agora, com as mudanças na Lava Jato, elas começaram a ficar mais evidentes, começaram a ser resgatadas e mais relatos incriminadores começaram a surgir. Para vocês terem uma ideia, recentemente a CNN Brasil conseguiu um relato de um preso da época lá da Lava Jato. Ele não estava envolvido na Lava Jato, mas ele estava ocupando ali, dividindo cela com os outros presos da Lava Jato. Inclusive, ele era contemporâneo do Alberto Youssef, o doleiro que acusou que encontrou, escutas na cela dele. E depois dessas escutas, o Alberto Youssef conseguiu provas que mostraram o funcionamento dessas escutas. Esse relato que a CNN encontrou aponta que esse preso avisou o Youssef e depois ele foi coagido pela Polícia Federal a mudar a versão do depoimento, dizendo que não tinha visto nenhum tipo de escuta. E agora ele fez a revelação. Então é um caso grave, sério, que pode levar os envolvidos, Moro, Dallagnol e todos os envolvidos, a pegarem 2 a 4 anos de prisão. Esse julgamento do Moro, pelo fato dele ser ministro do STF pelo fato dele ser senador e ter foro privilegiado, vai acabar indo para o STF. Ele até tentou criar uma jurisprudência nas acusações do Rodrigo Tacla Duran para que elas fossem para a justiça comum, onde nós vimos toda a camaradagem, a confraria com o Sérgio Moro. O caso do TRF4 mostra isso. Fica muito evidente. Só que o Ricardo Lewandowski, como seu último despacho, manteve as acusações e as provas contra o Sérgio Moro no âmbito do STF. E é muito, mas muito pouco provável que ao longo dos próximos 8 anos ainda de mandato que o Sérgio Moro tenha, esses processos acabem se esticando para além do mandato do Moro. Então, os processos dele tendem a ficar no STF. E aí começam todos os erros do Sérgio Moro, porque se ele sabe que vai ser julgado pelo STF, ele deveria aparar as arestas dele com o tribunal. Porque o tribunal não gosta da forma que o Sérgio Moro conduziu a Operação Lava Jato. Só que ele não é mais juiz. Então o que ele deveria fazer? Política de boa vizinhança. Visitar o STF, fazer afagos, conversar com ministros, mas ele faz tudo errado. O primeiro é o caso do Gilmar Mendes, que agora a PGR pediu ou indicou que o Sérgio Moro vire réu pelaquela acusação que o Gilmar Mendes venderia sentença. Foi uma fala em tom de brincadeira do Moro? Foi. Mas ele deveria ter pelo menos pedido desculpas e ele não fez isso. E a Lindor Araújo pauta essa questão. Fala assim, olha, ele não pediu desculpa porque ele sabia que não ia ser punido. Então ele concorda com aquilo que ele falou. Ele não disse que foi uma brincadeira, ele não se arrepende do que ele falou. Então ele vai ter uma animosidade grande no STF. E aí ele poderia tentar reduzir essa animosidade, mas ela vai aumentar porque ele quer criar embaraços com o Cristiano Zanin, o indicado do Lula, para ser ministro do STF. O cara cria embaraços, cria problemas, cria dificuldades com as pessoas que vão julgá-lo. É um gênio. É um gênio da raça, o Sérgio Moro. A Bela Megali, colunista do O Globo, trouxe uma informação interessante que aliados do Sérgio Moro afirmaram que ele está fazendo uma preparação intensa para sabatinar o Zanin. Ele está se debruçando sobre o livro do Zanin, fala que conta sobre episódios da Lava Jato para pegar pontos que podem ser apontados como contradições
e pontos controversos. Ele quer apresentar isso no julgamento, ou não no julgamento, mas na sabatina. Tudo isso é cortina de fumaça do Moro, mas vai criar constrangimentos. O que ele quer, na verdade, é usar essas perguntas espinhosas para criar uma cortina de fumaça para saber aquilo que realmente o interessa. Se Zanin vai ou não se declarar impedido na hora de julgar os processos contra o Sérgio Moro lá no STF. É só isso que ele quer saber. Se ele vai se colocar como impedido para julgar questões da Lava Jato. E como o Moro foi juiz da Lava Jato e o Zanin defendeu o Lula na Operação Lava Jato, se o Zanin não iria votar iria se declarar impedido, porque seria um voto a menos para o Sérgio Moro se preocupar. O problema do Sérgio Moro é que ele vai ficar falando sozinho, porque o governo e até mesmo pessoas próximas do Sérgio Moro, do Partido do União Brasil, preparam um isolamento contra ele, segundo informações da Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. O governo quer isolar o Sérgio Moro para que ele fique falando sozinho e para que a oposição não dê força e palco para ele falar e não aumente o barulho, para não aumentar o barulho das críticas do Sérgio Moro ao Zanin. A oposição, ou melhor, o governo quer deixar o Moro falando sozinho. Isso para o Moro, do ponto de vista de apoio popular, pode ser bom, porque ele é lavajatista, pega aquela parcela da população insatisfeita, aquela coisa toda. Só que do ponto de vista jurídico é muito ruim para ele, porque ele fica exposto. É mais um problema de exposição desnecessária e atrito que ele vai criar com o STF contra as pessoas que vão julgá-lo. Então a estratégia do Moro precisaria ser revista. Vamos ver se ele vai manter mesmo esse espírito combativo quando o julgamento começar. Eu acho que ele tende a dar uma baixada de bola, a não ser que ele seja muito burro. Muito burro. Mas Moro e a sua inteligência sempre podem nos surpreender. O que ele quer mesmo é romper o isolamento político dele. A gente sabe, os próprios assessores do Moro têm se assustado com o isolamento político dele, o que é óbvio. O Moro passou vários anos criticando a política, criticando os políticos, colocando políticos na prisão. Então é claro que ele não vai ter simpatia, os seus pares ali não terão simpatia com ele. Isso é óbvio. E ele quer usar esse caso do Zanin para poder trazer pessoas para perto, para poder ter algum tipo de solidariedade, o que faltou ao Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol ficou completamente isolado e o julgamento dele no TSE, no STF, na Câmara dos Deputados, foi algo assim banal, trivial, não houve qualquer tipo de resistência. E é isso que o Moro quer evitar. Ele quer romper o isolamento dele, criando dificuldades pro Cristiano Zanin. O que, mais uma vez, é bom nós falarmos, é uma burrice, porque o próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, liberou a bancada para votar como quiser. E é óbvio, né? O PL tem políticos muito mais experientes do que o Sérgio Moro, que é um neófito. Os políticos ou os senadores mais experientes do PL, tirando o Cleitinho, eles sabem, ou tá no PSC, sei lá, cara, não quero nem saber de Cleitinho, enfim. Os senadores do PL sabem que não vale a pena você se indispor com futuros ministros do STF. Porque os seus processos podem cair na mão dessas pessoas. E todo mundo também sabe que existe um problema na sabatina do Senado, que é uma sabatina pro forma. É um teatro. Quando a sabatina acontece, vai ser indicado. Então não adianta querer criar muita dificuldade, porque no fim vai ser aprovado mesmo. Então pra que eu vou me indispor com alguém que pode me julgar? Isso não vai acontecer. Até mesmo Flávio Bolsonaro não vai criar nenhum tipo de dificuldade, porque o papai vai ser julgado pelo Cristiano Zanin, em processos que poderão colocar o Bolsonaro na prisão, que vão tornar o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro, depois que ele for cassado, ele vai recorrer ao STF. O julgamento, a sabatina do Zanin está projetada para ser ali na segunda quinzena do mês de junho. Ou seja, depois, ou antes até, né? Mas no mesmo período da cassação dele no TSE, que vai acabar indo para o STF. Então ninguém vai criar dificuldade. O Moro vai ficar mesmo falando sozinho. Nem mesmo no próprio partido dele, que é a União Brasil, ele encontra apoio. Porque a União Brasil tem o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ pauta a sabatina do indicado do presidente da República para ser ministro do STF. E o Davi Alcolumbre já deu indícios que dos 5 senadores que ele pode indicar, né, que ele está colocando aí, pensando em 5 nomes, todos eles são aliados do governo. Todos! Até o nome do Renan Calheiros está sendo ventilado para ser o relator da indicação do Zanin. Então não vai haver qualquer tipo de endosso à postura do Moro. Quem que pode
endossá-lo? Luiz Carlos Reis? Quem mais? O nosso queridíssimo Eduardo Girão? Cleitinho? Nenhum deles tem peso suficiente. O Stevenson? Ninguém. Não vai acontecer absolutamente nada. Moro caminha para mais um grave erro e um erro que o coloca bem mais perto da prisão. Eu fico impressionado com o intelecto diminuto do Sérgio Moro.